do céu prometido, Pai, esperamos a Ti, em santo amor reunido, nós suplicamos a Ti. Manda, Senhor, chuva do céu, chuva do Consolador, manda dos céus ao bom Deus. Paz do Senhor Jesus, minhas irmãs da classe Dorcas, que Deus nos abençoe. Pela graça do Senhor, nós vamos iniciar mais um trimestre, cujo tema desse trimestre são os dons espirituais e ministeriais. São as mesmas lições do segundo trimestre de 2014, mas como a palavra de Deus é como uma fonte de águas vivas, nós podemos estudar novamente esses temas e o Espírito Santo nos fará lembrar de tantas coisas que nós precisamos ser lembrados, Ele faz isso nas nossas vidas. Antes de iniciarmos, nós queremos então ir para um momento de oração, e nesta oração vamos incluir nossos irmãos, irmãs, nossos entes queridos, nossos amigos, que carecem das nossas orações, intercessões, Senhor, somos gratos a Ti, pelo Teu grande amor, bondade e misericórdia, com que tem nos alcançado, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor, por aqueles que estão enfermos, que também os alcance, por Tua bondade, misericórdia e graça, Senhor. E aqui vamos estudar a Tua palavra com a ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós podemos aumentar nosso conhecimento, a nossa dedicação, o nosso compromisso com a Tua palavra. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos estas bênçãos. Amém. Muito bem. Então nós vamos dar início na nossa lição, nesse terceiro trimestre, cujo comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Ele é pastor lá em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Ele é escritor de livros, professor de teologia e é comentarista também das lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. As lições desse trimestre, são 13 lições que, pela graça do Senhor, nós vamos então discorrer. Hoje seria a primeira lição e depois nós vamos falar sobre o propósito dos dons espirituais, e os dons de revelação, poder, elocução, de apóstolo, profeta, evangelista. Aí fala sobre ministérios também de pastor, mestre, doutores, o presbitério, o diaconato, e a última lição vai falar sobre a multiforme sabedoria de Deus. Graças a Deus por isso. Então, hoje nós teremos então a lição cujo tema é Deu dons aos homens. O textuário encontra-se lá em Efésios 4:8, que diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E o nosso comentarista escreve sobre a verdade prática dessa lição, que fala que os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão, até que o noivo venha buscá-la. Essa bendita esperança que nosso irmão Marcelo nos transmitiu a lição domingo passado. Bendita esperança, graças a Deus. A leitura bíblica encontra-se, então, Romanos capítulo 12, versos 3 a 8, 1 Coríntios 12, 4 a 7, e também incluímos Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 13. Passaremos a ler então a palavra do Senhor. Romanos 12, 3, que diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça com liberalidade,
e o que preside com cuidado e o que exercita misericórdia com alegria. Agora nós vamos 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 7, que diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E aqui a gente vê a Trindade em operação, né? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, Efésios 4, né? Efésios 4, versículos de 11 a 13, que diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Graças a Deus. Então, o esboço da nossa lição vai falar sobre os dons na Bíblia, né? No Antigo Testamento, no Novo, e a dádiva para a igreja. E no segundo tópico fala sobre os dons de serviço, espirituais e ministeriais, discorrendo então sobre a relação desses dons, né? E conhecendo alguns dons espirituais e acerca dos dons ministeriais, né? O qual nós vamos comentar alguma coisa. E o terceiro tópico fala de Coríntio, a igreja problemática, né? Em relação à administração dos dons espirituais e também em relação a outros assuntos, né? Mas aqui nessa lição vai ser destacado, né? Então, a administração dos dons espirituais, certo? Muito bem. Então, como introdução, nós fazemos o que é dom, né? Dons. O que são dons, né? Num conceito geral da língua portuguesa, são dádivas, presente, né? Mas num modo específico, né, que fala sobre os dons do Espírito Santo, então, o que é um dom, né? O que são dons do Espírito Santo, né? Então, por sua graça e misericórdia, Deus então outorga poder e habilidades sobrenaturais aos salvos em Cristo Jesus, a fim de que sirvam, né, a esse corpo e obedeçam ao Senhor, né? Então, todos os dons do Espírito Santo, que são evidentes na vida do crente, né, em Cristo Jesus, foram diretamente, né, concedidos por Deus através do Espírito Santo. Então, a maioria desses dons, né, que nós vamos ver, eles têm muita semelhança, né, com as nossas habilidades naturais, né? Por exemplo, como o dom de ensino, o dom de administração, né? Mas tem alguns deles, né, que são manifestações sobrenaturais, né, como o dom de línguas, o dom de cura, de maravilhas, né? Então esses últimos são mais espetaculares, né, e são mais explorados também, né? E eles podem ser manipulados por Satanás para desviar a atenção, o foco dos filhos de Deus naquilo que é realmente essencial. Então precisamos ter cuidado com isso, e isso foi o que também atrapalhou a vida lá, a igreja de Coríntios, né? Essa questão. Então vem lá, então, por que estudar os dons, né? Os dons são um tema relevante para os nossos dias e para os dias que desde da fundação da igreja de Cristo, né? Desde a formação dessa igreja, é um tema relevante, e o será até Jesus voltar. Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32 diz assim: o reino dos céus, ele é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das hortaliças, ou maior das plantas, né? E se faz árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos, né? Então aqui nós temos uma informação bastante importante aqui, né? Nesse texto, né? Eu grifei aqui: as aves do céu se aninham nos seus ramos. Qual o significado disso, né? Então, por um lado, Jesus está esclarecendo aqui, né, jogando luz, né, sobre os profetas, né, principalmente Daniel e Ezequiel, em relação aos gentios, né, os gentios serem incorporados, né,
no propósito de Deus, na igreja do Senhor. Mas também esse grifo que nós fizemos representam o Evangelho de Cristo, que ele é grande, né, como uma árvore, e essas aves do céu podem representar também, né, o falso cristianismo, né, que se aproveita, né, do verdadeiro cristianismo e vem se alinhar, né, debaixo do verdadeiro cristianismo, mas com falsos, né, conceitos, né, com doutrinas falsas, né? Então, por isso que precisamos aprender. De que forma que aprendemos, né? A nossa instrução deve ser bíblica, né? Então, vai ser instruído biblicamente. Se a Bíblia é toda a verdade, e se nós aprendemos segundo os preceitos bíblicos, nós aprenderemos de verdade, né? Então, por isso que é importante nós aprendermos a palavra do Senhor. Então, Paulo vai escrever aos Coríntios acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levado aos ídolos, mudos, conforme eres guiado. Então, Paulo vê aqui a necessidade urgente de ensinar, de regulamentar, então, esse importante tema, né, relevante tema, que são os dons, né? Dons de serviço, dons espirituais, dons ministeriais, né? Muito bem. Então, os dons da Bíblia. Então, no Antigo Testamento, nós temos lá o primeiro versículo da Bíblia, né? O primeiro capítulo e o segundo versículo, que diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aqui então nós temos um grifo: Espírito de Deus. Então nós vemos e aprendemos isso, né, no trimestre passado, na primeira lição sobre a Trindade, né? A Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalham em harmonia sempre juntos, né? E aqui o Espírito Santo já trabalhando na formação da terra, né? E agora ele trabalhando nas pessoas também, né? Então nós vemos em todo o Antigo Testamento o Espírito Santo, né? E aí tem uma característica, que ele vinha sobre a pessoa, né? Olha só, em Juízes 3:10, né? É um dos exemplos, né? E veio sobre ele, Otoniel, né, o Espírito do Senhor, e ele julgou Israel. Então o Espírito do Senhor se apossava da pessoa, vinha sobre a pessoa e usava a pessoa especificamente. Não estava disponível, né, aos servos de Deus, né, essa maravilha que são os dons espirituais. Então eles eram usados particularmente, né, em algumas situações e só, não é verdade? Então aconteceu com Moisés. Deus usou Moisés, e Moisés, para conduzir esse povo a Israel, começou a pesar essa responsabilidade, né? Então, em Números 11, capítulo 11, versículo 17, Deus está conversando aqui com Moisés, diz: então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do teu espírito, né, do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. E se nós olharmos lá, os versículos 24 e 25, nós vemos então que reuniu os anciãos, 70 deles, né, e o Senhor tirou do Espírito que tinha dado a Moisés e repartiu entre eles, né. Agora, no Novo Testamento já é diferente. Bom, nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, e lá aparecem algumas palavras, né? O grego, ele é muito específico em algumas coisas, né, que nos ajuda. Por exemplo, pneumáticos, né? Essa palavra pneumáticos, né, ela fala sobre coisas do Espírito, para enfatizar, né, que o Espírito Santo é a fonte dos dons. E também a palavra edote recariz, de carismático, né? Dons da graça. Então, para identificar o meio da concessão. Então, quem é a fonte da concessão é o Espírito Santo. Qual é o meio que ele utiliza para colocar esses dons na nossa vida? É a graça. Então, é por graça. Então, não é por merecimento, não é por nenhum outro conceito.
senão pela graça do Senhor, né? Então, nesse sentido, diferente da antiga aliança, o Espírito Santo agora ele habita na pessoa, ele habita no crente. Então assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, diz Jesus, porque não vê nem o conhece, vós o conheceis. Porque ele habita convosco e estará em vós. Maravilha? Então há uma distinção, né, do ministério do Espírito Santo antes e depois de Pentecostes. Pentecostes foi um divisor, né? Antes do Pentecostes, os crentes da antiga aliança tinham um comportamento, né? Tinham os recursos, e agora os crentes da nova aliança, depois, né, de Pentecostes, eles têm esses recursos que nós temos hoje. O Espírito Santo habitando em nós, né? E estando em nós. Paulo, ele estando em Éfeso, ele encontrou um grupo de irmãos da antiga aliança. Então ele perguntou, né, para esses crentes, né, da antiga aliança, se eles já haviam recebido o Espírito Santo, né, nessa singular plenitude. Então, se nós olharmos, né, para esse texto, né, vamos lá dar uma olhadinha nesse texto de Atos 19, de 1 a 6, que diz: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, ele chegou a Éfeso, e chegando ali alguns discípulos. Ele achou alguns discípulos, né, e perguntou: vocês receberam porventura o Espírito Santo quando vocês creram? Não, que responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. O batismo de João ainda era da antiga aliança. E disse Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que deveria depois, né, dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como eles profetizavam. Maravilha, não é? Muito bem. Então aqui nós vemos essa diferenciação, né, da nova aliança e da antiga aliança. Muito bem. Uma dádiva para a igreja. Para efeito didático, então nós vamos estudar os dons sobre 3 aspectos, né? Vamos dividir esses dons, né, em dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Então, uma vez que a fonte, né, é o Espírito Santo, né, dos dons espirituais, que habita em nós, no nosso corpo, né, então o melhor ponto de partida para a gente entender e estudar, né, os dons, né, é entender a identidade do Espírito Santo, as suas atribuições, e conhecer então essa forma, né, da expressão dos dons espirituais. A gente já viu isso no trimestre passado, né? Na lição 2 já vimos isso, né? A pessoa do Espírito Santo. Mas aqui eu quero lembrar apenas algumas atribuições do Espírito Santo para nos ajudar aqui no nosso estudo. Então, o Espírito Santo, ele instrui-nos, né, em Cristo Jesus, e nos faz lembrar das coisas que nós aprendemos, das coisas que Jesus nos ensinou através da sua palavra. Então é o Espírito Santo que nos faz lembrar tudo aquilo que nós ouvimos e guardamos em nosso coração quando aprendemos, né, quando ouvimos a palavra do Senhor, quando estamos na escola dominical, né? Então é o Espírito Santo que testifica de Jesus e o glorifica. Jesus disse: ele não falará por si mesmo, mas ele vai falar tudo que de mim tem ouvido. Então nós falamos no trimestre passado, né? O Espírito Santo, ele toma tudo que Cristo fez, faz e fará, e ele vem e comunica aos santos. Então, veja que obra maravilhosa, então, do Espírito Santo no corpo de Cristo, né? Mas ele ensina também e esclarece o Evangelho de Cristo, né? Assim como ele fez com os apóstolos, para que os apóstolos pudessem escrever as suas cartas e elas se tornarem palavra de Deus, Bíblia para nós hoje, né? Muito bem. Ele concede poder aos crentes, capacitando-nos a cumprir a vontade do Senhor, né? E em palavras e obras também, não é verdade?
E Ele intercede por nós em tempos difíceis, tempos em que nós nem mesmo sabemos como orar. É Ele que, em nós, estando em nós, que nos conhece e perscruta todos os mistérios de Deus. Ele conhece nós, conhece Deus, e Ele intercede por nós, né? Quando nós não temos nem condição de fazê-lo, né? Então Ele nos convence também do pecado e nos admoesta, nos exorta a vivermos uma vida santa e pura. Quantos de nós já não recebemos, né, o falar do Espírito Santo na nossa vida quando estamos prestes a tomar uma decisão, uma ação, alguma coisa, né, que o Espírito Santo detecta que aquilo, né, vai nos prejudicar em relação à nossa comunhão com o Senhor, né, vai nos fazer cair, pecar. Então o Espírito Santo, que é aquela voz, né, doce e meiga dentro de nós, que nos adverte. E ele habita no crente, né, como já falamos. E ele sela esse crente para que pertença a Deus para sempre, por toda a eternidade. Nós somos selados, né, como garantia de propriedade de Deus. E também concede a nós novos traços de caráter, né, segundo a vontade de Deus, né, semelhantes a Cristo Jesus. Então, essas novas qualidades, né, elas vêm pelo fruto do Espírito. Então, fruto do Espírito não são dons, nós são diferentes, né? Muito bem. Então, os dons de serviço espirituais e ministeriais. Aqui nós vamos apenas elencar esses dons, não vamos comentar todos, né? Não é o propósito dessa lição, mas apenas alguns dons de serviço e ministeriais nós vamos falar, sim. Muito bem. Então, nós temos em Romanos 12, né, os dons chamados dons de serviço. Então, ali apresenta-se o dom de ministério, né, que é o ofício diaconal, de exortação, encorajamento, né? É o dom de repartir, de presidir e de exercer misericórdia. E em Coríntios, capítulo 12, fala dos nove dons espirituais, né? Que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilha, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, né? Interpretação das línguas. E aí nós temos em Efésios 4:11, então, os dons ministeriais, que é o de apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e doutores. Então nós vamos apenas comentar alguns desses dons, que eu acho importante. Por exemplo, aqueles que têm dom de pastor, né, o dom de pastorear, né, são designados pelo Senhor para pastorear. Então esses homens de Deus, né, eles têm a capacidade, né, de liderar, também de proteger, de cuidar dos cristãos que estiverem sob a sua responsabilidade, das ovelhas que estão sob a sua responsabilidade, né? Então, os cuidados, né, com essa comunidade, com esse rebanho, né, é confiado então aos pastores. Então, a palavra grega, no Novo Testamento, ela significa mesmo, literalmente, pastor mesmo, né? Homens, né, que têm esse ofício de pastorear, eles devem também demonstrar um outro dom, que é o dom de ensino, né? Nem todos os mestres, né, têm, né, o dom de pastor, mas todo pastor, né, tem o dom de mestre. Então, ele precisa ter esse dom para alimentar as ovelhas, né? O bom pastor, né, ele leva as ovelhas a pastos verdejantes. Esses pastos verdejantes, esse alimento, ele é espiritual, né? E o pastor tem que estar apto, né, a trazer bom alimento às suas ovelhas, né? Então tem o dom de ensino também. Ele demonstra, né, uma aptidão espiritual, né, para comunicar com eficiência, né, eficazmente, tá? De forma a esclarecer, né, a vontade de Deus, explicar, ajudar, né, os cristãos a aplicarem aquilo que aprenderam, as verdades bíblicas, na sua vida cotidiana, nas suas experiências diárias, né? E o dom de exortação, ele é diferente do dom de ensino, né? O propósito, né, como a gente já viu aqui, está entre parênteses lá, encorajamento. O propósito é encorajamento, né? Então a pregação, até certo ponto, né, ela envolve exortação, né, encorajar o povo de Deus, né? Não podemos confundir, né,
com autoajuda, né? Pregação que só fala sobre autoajuda, né? Mas até certo ponto, né, uma pregação, ela traz, ela envolve também exortação, né? Eles recebem, aqueles que têm esse dom, né, de exortação, então eles recebem essa habilidade específica, né, para ajudar os cristãos a reconhecer e buscar efetivamente, então, a vontade de Deus para as suas vidas, né? A palavra grega traduzida por exortar, né, traz a ideia de encorajar, né, avisar de algum perigo, né, convencer alguém, né, sobre a necessidade de uma ação, de uma atitude, né. Então, e o dom de administrar é um dom extremamente importante também, né, de administração ou de liderança, né. Então, às vezes a gente fala líder e pastor, né? O líder é uma coisa, o pastor é outra, né. Então, esse dom de liderança, né, ele é vital, né, para muitos grupos, né, dentro do corpo de Cristo, né. Então, não é apenas no sentido geral da igreja, mas também no sentido de grupos, né, que tem seus líderes, né. E o líder, ele tem essa visão, a pessoa que possui esse dom, né, ele tem a habilidade, né, de reconhecer oportunidades, de comunicar, né, com eficiência os objetivos a serem alcançados, né, do ministério. Então, enquanto que eles organizam, né, motivam a igreja ou esses grupos, né, para atingir esses alvos, esses objetivos tão importantes. Então, às vezes, um bom músico, né, que um bom músico, às vezes, ele não é um bom maestro, né. Um bom cantor, às vezes, né, no coral, às vezes ele não é um bom maestro, porque o maestro é um líder, né, ele tem que ter essa visão também, não é verdade? E temos também o dom de ministério, né, que é a diaconia, né. Ministro significa servo, né, e o diácono, a diaconia é extremamente importante, né, é um ponto de apoio, de muita ajuda, né, para o pastor, né, para o pastorado, porque o diácono, a diaconia, né, que está mais perto, né, das necessidades, né, das pessoas, das ovelhas. Então ele conhece, então ele é extremamente importante para o bom andamento do pastoreio. Por exemplo, quando serve a ceia, né, quando alguém não toma ceia, uma vez, duas vezes, né, então o diácono, ele percebe, e cuidando dessa pessoa, ele vai apenas ao pastor da pessoa, né, e comunica ao pastor, para que o pastor então possa agir, né, com amor, com cuidado, com esta ovelha, para que ela volte novamente, né, nessa comunhão. Então, ou pessoas que deixam de vir às reuniões da igreja, por exemplo, né, a igreja às vezes é grande, o pastor não tem condição, né, de ficar vendo isso. Então, a extensão do pastor é o diaconato, né, e a diaconia não é apenas arrumar a igreja, né, às vezes a pessoa pensa que o diácono é para arrumar a igreja, tirar oferta, essas coisas. Não, ele tem uma função extremamente importante e espiritual para a igreja do Senhor, né? Então percebe? Coisas bastante interessantes, né, que nós temos então aqui em alguns dons, né? Não é propósito falar de todos, né? Como já falamos, não há tempo para isso, não é verdade? Muito bem. Coríntio é uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Então, os dons espirituais são poderes sobrenaturais que beneficiam o corpo de Cristo. E esse é um conceito que precisamos realmente conservar, né? Porque se não for para beneficiar o corpo de Cristo, cuidado, talvez não seja um dom, não é verdade? Então, como corpo físico, né, o corpo de Cristo, ele é um organismo complexo, composto de inúmeras partes, cada qual beneficiando o todo, o corpo todo. Se nós olharmos para o corpo humano, né, nós vemos quão complexo ele é.
a sua estrutura óssea, a estrutura muscular, né? As ramificações, né? do nosso sistema circulatório, as ramificações do sistema nervoso, né? E é complexo. Então, quando o Senhor comparou, né, quando a palavra de Deus compara o corpo de Cristo, a igreja, como um corpo, né, nós vemos quão complexo é esse corpo. Né? Então, acerca dos dons espirituais, diz Paulo, né, a esta igreja, né, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que vocês eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiado. E agora aqui, nós grifamos, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiado. Então, a vida pregressa desses coríntios, a sua vida anterior, era pautada, né, pelo paganismo, né, pelo ocultismo. Então, tudo que diz respeito às coisas espetaculares do ponto de vista espiritual. Só que eles estavam no mundo, em uma outra esfera. Eles não estavam na esfera da salvação. Agora eles vieram para esta esfera da salvação, no corpo de Cristo. O comportamento deles é outro, tem que ser outro. Eles não podiam mais trazer aquele ranço, aqueles conceitos, né, da sua vida anterior. Por isso que Paulo fala sobre isso. Vocês eram levados a ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. E aí ele faz, eu quero que vocês compreendam, né, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus, o Senhor, que é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Essa realidade que Paulo está trazendo a eles. Então não é da boca para fora que se diz, né, que o Senhor, né, que Jesus é Senhor, mas é uma expressão que deve vir do coração, de alguém que já foi transformado. Qualquer pessoa pode dizer isso, mas de dentro do coração só pode dizer se for pelo Espírito Santo, né? E aí ele vem explicando que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Esse texto nós lemos, né, até o versículo de número 8, nós lemos na nossa lição, na nossa leitura inicial. Mas ele continua. E há outro pelo mesmo Espírito a fé, e há outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e há outra operação de maravilha, e há outros a profecia, e há outro dom de discernir os Espíritos. Veja, todos eles são dons espirituais espetaculares. E há outra variedade de línguas, e há outra interpretação das línguas. Mas agora ele vem e faz um resumo maravilhoso. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isso é importante dizer aos coríntios, né? Ele faz isso como ele quer, ele é soberano, o Espírito Santo ele é soberano para dar dons a quem ele quer, não é como eles pensavam que deveriam ser, né? Os dons são importantes, né? Mas um dom não é mais importante que outro. Todos eles são importantes. Então, lamentavelmente, os crentes de Corinto, né, diz o nosso comentarista, estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros dons. O apóstolo Paulo, então, ele faz questão de tratar este assunto com esta igreja, e o registro que ele deixa serve para ensino, né, para todas as igrejas, para todo o corpo de Cristo. Então nós precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus ensinou nos evangelhos, pois todos os dons eles vêm diretamente de Deus para melhor o que é servir a igreja. É para serviço que nós recebemos essas capacitações, né? Não é para a gente nós nos gloriarmos, né? Eu tenho esse dom que é o melhor de todos. Não. Isso está totalmente fora da vontade de Deus, não é verdade? Muito bem. Sobre diversidade de dom. Então, no dia de Pentecoste, o que aconteceu? Um novo organismo, a igreja, foi criado, consistindo de todos os que colocaram a sua fé em Cristo Jesus. Então veja que nós falamos que é um organismo, né? Então, não é uma organização,
É um organismo diferente. A organização é necessária? Sim. Mas o que é a igreja, o corpo de Cristo? Ele é organismo, comparado a um corpo humano. Então esse organismo ele é tão diversificado quanto os membros, né, que o constituem. Imagina, né, a igreja do Senhor, quantos milhões de membros, né, eles são diversificados. Só que todos esses membros trabalham para um único propósito, para o corpo, para a igreja. Então, no entanto, esse corpo ele é unificado pelo fato de que todos os membros foram batizados em um Espírito, no Espírito Santo, no mesmo corpo, tendo Cristo como cabeça. E aí Efésios 1, 22 e 23 vai dizer para nós: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Né? E a igreja de Coríntios precisava saber disso, porque eles não estavam sabendo administrar os dons. Autossuficiência e humildade. Um dos pontos extremamente necessário em ser tocado para aquela igreja e para nós hoje também. Então os cristãos são equipados pelo Espírito Santo para um serviço que beneficia todo o corpo de Cristo. Assim como os órgãos do corpo humano, saudável, né, eles trabalham buscando conferir o que? Equilíbrio a esse corpo. Então, nós fazemos exames, né, periodicamente para ver como que estão as dosagens dos elementos, né, que compõem o nosso corpo. Eles precisam estar em equilíbrio. Qualquer coisa que saia do equilíbrio se constitui, então, em um mal, em uma doença. Não é verdade? Então, os órgãos não trabalham para si mesmos. Coríntios precisava entender isso. Cada um de vocês que tem dons não trabalha para si mesmo, para satisfazer pessoalmente. Aliás, nós não podemos nos satisfazer em nós mesmos. Nós precisamos nos satisfazer em Deus. A nossa verdadeira satisfação está em Deus, não está em nós. Às vezes, estou realizado. A nossa realização é sempre no Senhor. Sempre no Senhor. Então, os órgãos não trabalham para si mesmos, isto é, não são autossuficientes. O coração não trabalha para si mesmo. O coração bombeia sangue para o corpo todo, até para os capilares mais menores lá, os capilares menorzinhos que temos em nosso cérebro. A função do coração, bombear sangue, né? E as nossas artérias e veias, né, elas têm a função de conduzir, ser o caminho de condução desse sangue. Então veja, uma coisa vai dependendo da outra. Então no serviço cristão nós somos dependentes uns dos outros. Consequentemente, trabalhamos uns para os outros. Isso precisa ser entendido. Muito bem. Nós não somos apenas dependentes, nós somos interdependentes. Eu dependo dos irmãos, os irmãos dependem de mim. Então ser apenas dependente é quando eu me coloco numa posição bem confortável, as pessoas trabalham para mim, faz para mim, ora por mim, né? Se santifica por mim, jejua por mim, tudo por mim, orem por mim. Não. As pessoas oram por mim, as pessoas, né, se sacrificam por mim, mas eu, em contrapartida, oro também pelas pessoas. Nos sacrificamos pelas pessoas. Esse é um ponto importante. Né? Não podemos vir para a igreja achando que todos vão me ajudar e eu não vou precisar fazer nada. É responsabilidade de cada um de nós fazer alguma coisa. Por isso que o Espírito Santo nos capacitou. Irmãs, cada um de nós somos capacitados em alguma coisa pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Né? Ninguém diz, não, eu não sirvo, eu só sirvo para receber. Né? Eu sou o tipo de sangue que recebe de todos, né? E não dou para ninguém, não é verdade? Então, olha o que Paulo escreve aos Coríntios, ele diz, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros.
de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E, se um membro ele é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Isso é uma realidade nas nossas comunidades, né? Ora, vós sois corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então veja que mensagem, né, extremamente importante de Paulo aos Coríntios e a nós também, não é verdade? Bem, nós vamos concluir essa lição dizendo o seguinte: os dons espirituais não são obtidos por merecimento, não são, nem são concedidos porque a pessoa alcançou um nível específico de espiritualidade, né, e portanto ela está, né, ela está merecedora de desse ou daquele dom. Eles são distribuídos soberanamente pelo Espírito Santo, com base na graça de Deus, sendo dados como capacitação para o serviço, não é verdade? Então não deve ser confundido, né, com o fruto do Espírito, que indica o caráter controlado pelo Espírito Santo, né? O fruto do Espírito é outra coisa, né? Então vamos lá. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. Então vem a pergunta, né? Você sabe para qual finalidade o Espírito Santo lhe capacitou? Para qual serviço, né, o irmão, a irmã está capacitada pelo Espírito Santo? E vem a outra pergunta: você está fazendo, né, a sua parte, aquilo para o qual você foi capacitado ou capacitado? Que Deus nos ajude, né, a entendermos, a compreendermos, né, para o que o Espírito Santo nos capacitou e se estamos fazendo aquilo pelo qual nós somos capacitados pelo Senhor. Que Deus nos abençoe e que possamos compreender, né? E que esse trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, e que esse trimestre seja também de bênçãos, né, espirituais para o nosso crescimento, o crescimento da Igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, minhas irmãs.